Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Filipenses 2, verso 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Assim, no dia do Senhor, eu me orgulharei, disse Paulo, de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, e honra pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua fidelidade e tomamos posse de tudo aquilo que foi dito nesta carta, há 2000 anos atrás aos Filipenses, mas também foi dito a nós, porque a Tua palavra diz que em Cristo Jesus, nós também nos tornamos herdeiros de todas as promessas, e aqui tem promessas, Senhor, e por isso nós nos apoderamos dela, pela fé que temos no Teu Filho como sendo o Filho de Deus e o Redentor de toda a humanidade, e pela palavra que diz que nele nós também somos filhos, o unigênito que se tornou primogênito dentre muitos irmãos. Então a Tua palavra é para nós, Senhor, tal como foi para todos os que nela creram, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Este é um texto que fala de muitas coisas, questões que nos ajudam a desfrutar desta vida de promessa, aonde todo o esforço e a corrida daqueles que, inspirados pelo Espírito, porque o maior esforço e a maior corrida, quem fez foi Jesus, o esforço de carregar aquela cruz, a corrida daquele que por 30 anos escolheu se esvaziar de si mesmo e correr uma carreira que nós não dávamos conta de correr, para que nos justificasse. Este que é chamado de Jesus, fez a maior corrida, praticou o maior esforço, mas também levantou pessoas que correm, se esforçam, creem, intercedem, oram. Tem gente que provavelmente está orando por você, que você não faz nem ideia. Tem gente que é lembrada pelo Espírito muitas vezes de interceder ao teu favor. Quando você faz parte de um corpo, de uma igreja, às vezes você reclama que talvez quem devia te ligar não te ligou. Talvez nas coisas humanas do dia a dia, naturais, as falhas elas acontecem, mas o Senhor nunca se esquecerá de você. E o Senhor que nunca se esquece de você, muitas vezes levanta pessoas para interceder ao teu favor, orar por você, pelas tuas causas, ligar coisas que você está ligando aqui na terra, junto com você. E esta corrida, ela não será inútil em nome de Jesus, mas ela não será inútil se você também se esforçar, se você também pegar a palavra do Senhor e tornar ela uma lei inegociável, pegar a palavra do Senhor e aquele que Jesus ensina pelo seu Espírito e fazer deste ensino uma lei inegociável, uma prática de vida, uma conduta que é espiritual, mas que também é ética, que também é moral, que também é de uma expressão na terra, de uma cidadania celestial. Então aqueles que nasceram de novo, certamente começam, porque estão em Cristo, a manifestar um fruto que é diferente do mundo. O reino de Deus, que sempre será uma contracultura. O mundo tem reações,
O mundo tem decisões, eles tomam decisões e reagem conforme as coisas vão acontecendo de forma mundana. Como eu disse para você no início aqui, antes ainda da mensagem, no momento do louvor, de forma natural. O homem natural, ele só discerne as coisas naturais. O homem natural, ele só consegue enxergar aquilo que está na frente do seu nariz de forma material, de forma natural. O homem espiritual, aquele que nasceu de novo, aquele que, quando eu digo homem, eu estou falando de humanidade, aquele que nasce de novo, aquele que está em Cristo, ele começa a ter discernimento de coisas que antes ele não tinha, e que muitas vezes, mesmo sem o conhecimento da palavra ainda, o conhecimento teológico, teórico, de ler a palavra e agora saber como fazer explicitamente, porque a palavra lhe ensinou, ele já começa a ter atitudes pela ação do Espírito em si. Outro dia eu estava pregando sobre isso e eu fiz essa pergunta e eu faço de novo. Quem nunca aqui já viveu uma experiência de repente, ler algo na palavra que você já praticava antes sem saber? Diferente do que você era no mundo, agora você é em Cristo, você começa a tomar atitudes diferentes, e aí você até estranha. Outrora eu faria de outra forma, agora eu estou fazendo, não sei nem porquê, mas eu estou fazendo assim. Esse não sei nem porquê é o Espírito de Deus em você. E aí um dia, lá na frente, você, por leitura da palavra, descobre que era um princípio que você estava aplicando e você não sabia porquê, mas o Espírito que está dentro de você já começa a te guiar no novo caminho, e agora então você fundamenta esta tua atitude, que era de uma forma espiritual, de uma forma meio que involuntária ou inconsciente da verdade, mas agora você fundamenta com um princípio bíblico. Então, se já era algo que você fazia meio que espontaneamente, inconscientemente, agora mesmo com o fundamento da palavra, você defende isso como uma prática inegociável de vida. O Evangelho é uma nova forma de viver. O Evangelho não é adaptativo, o Evangelho é transformador. O Evangelho, ele é conforto, mas ele também se torna confronto. Então tem horas que é conforto, porque você sabe que você está no caminho certo, glória a Deus, tem as dificuldades, mas eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça, então é conforto. Tem horas que é confronto, porque já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Este Cristo vive em mim, não é uma dominação, uma possessão, quem possui é Satanás. O Senhor não possui, o Senhor habita. O Senhor habita e o Senhor conduz, o Senhor orienta, o Senhor indica, o Senhor fala, o Senhor aconselha, o Senhor mostra, mas a decisão é sua, porque você não é possuído, você continua com a sua consciência, você continua com a sua autonomia, você continua com o seu livre-arbítrio. Agora você tem a ciência, a sapiência, o poder de escolher entre o bem e o mal, entre a palavra do Senhor ou as suas próprias vontades. E aí muitas vezes é confronto, porque tem coisas que eu gostaria de fazer de outra forma, eu só não faço, não é porque eu não quero, é porque eu preciso obedecer. Eu decidi obedecer, então Senhor, por obediência eu vou fazer assim. Lá na frente eu terei uma recompensa, lá na frente eu terei a certeza de que eu escolhi a melhor decisão. Lá na frente, como diz a palavra, por não se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformar-se pela renovação da minha mente, eu consigo experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas sempre passa por decisão. O Evangelho, ele dá a nós o poder de escolhermos uma nova caminhada, um novo princípio. E uma das coisas que a gente precisa escolher, decidir, para vivermos esta vida pacificada, aonde a gente brilha, aonde a corrida do Senhor não é inútil, aonde o trabalho dos pastores que pregam a palavra não é inútil, das pessoas que oram por você não é inútil, do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, de gente que acredita no propósito de Deus na sua vida não será inútil, é escolher viver uma vida sem queixas, sem reclamações, sem murmurações. Se tem uma coisa que entristece o Espírito de Deus, e a palavra diz, não entristeçam o Espírito de Deus, é gente que vive se queixando da sua sorte, queixando-se da sua vida, queixando-se das coisas, gente que o que olha mal,
Jesus disse que assim como você olha, assim você é. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo tem luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo é tenebroso, porque a luz que habita em você, na verdade, é treva. E tem gente que o que olha, olha mal. Tem gente que até nas coisas que aparentemente é bênção de Deus, para a maioria, para ela consegue encontrar um defeito. Para ela consegue encontrar uma maldição naquele lugar. Para ela consegue ver ou destacar, valorizar, priorizar o que não está do jeito que ela gostaria. E aí vive uma vida queixosa, uma vida de reclamar. Reclamar é clamar para trás. Uma vida de murmuração. E gente amargurada, gente contaminada. Existem coisas na minha e na sua vida que nos incomodam, nos entristecem. Existem coisas que a gente realmente fica incomodado com aquilo ali. Existem coisas que a gente olha e não é bem o que a gente gostaria, mas elas não nos inflamam até que a gente abre a boca. Elas nos incomodam, mas não nos contaminam até que a gente abra a boca para falar. Porque foi Jesus quem falou: o que te contamina não é o que entra, é o que sai. Às vezes você está incomodado com alguma coisa, mas quando você abre a boca, você se inflama, você se contamina. Eu me lembro um tempo da minha vida que eu passei, que eu estava sofrendo muita injustiça, muita perseguição, enfim, era um tempo de fato que eu passava que era muito difícil para mim. E eu me lembro que esse tempo, até eu entender isto, quando eu encontrava alguém, o meu papo era só sobre o assunto. Encontrava alguém, trocava 3, 4 palavras, se a pessoa perguntasse para mim então, e aí, como é que está aquela situação? Eu começava a vomitar a minha alma, a falar. E com o tempo eu fui percebendo que quanto mais eu falava, mais eu me contaminava. E fui percebendo que eu estava bem muitas vezes. E aí quando alguém perguntava e eu começava a falar, aquele dia que com tanta dificuldade estava bom, se tornava um dia péssimo, porque de novo eu vomitei a alma. E eu comecei a perceber que o falar para as pessoas não resolvia o meu problema. Espalhava era fofoca, espalhava era notícia, as pessoas queriam saber o que estava acontecendo, mas ninguém resolvia o meu problema, porque quem resolve o nosso problema de fato é o Senhor. Então se for para clamar, diz a palavra, clame ao Senhor, clama a mim e eu responderei. E anunciarei coisas insondáveis que vocês não sabem. Mas na prática humana, no dia a dia, na decisão do dia a dia, é difícil a gente entender isso. Então eu passei por muito tempo me queixando, até que eu vi que as pessoas iam embora e eu ficava contaminado. Porque essa é a vida queixosa. Você está bem, talvez você esteja incomodado com algumas coisas, mas é quando você abre a boca para murmurar, para reclamar, que você de fato se contamina e se inflama. Essa semana agora, quarta-feira, nós fomos para o Rio de Janeiro. E meus irmãos e irmãs, como diz aquela canção, o Rio de Janeiro continua lindo. E aí eu fui para o Rio para ter um momento com uma família que era aqui da igreja, que a sua filhinha fez 15 anos e eles fizeram uma festa linda para ela de 15 anos e me convidaram para ministrar, para palestrar, né, no aniversário dela. Então a gente foi na quarta-feira e o Rio de Janeiro, que continua lindo, quando eu cheguei lá, trouxe comigo as nuvens e chuvas e o rio ficou chuvoso. Então não deu para aproveitar bem o Rio de Janeiro. Aí quarta-feira à noite já, quinta-feira fez um solzinho de manhã, mas de tarde já choveu. Sexta-feira o aniversário e chuva o dia inteiro. E aí no sábado de manhã, quando estava na hora de vir embora, abriu aquele solão maravilhoso. E aí eu olhei para aquela orla do Rio de Janeiro, aquele sol, e deu vontade de ficar. E até me mobilizei para ver se conseguia ficar, trocar passagem e tal, e aproveitar o sábado de sol lá, mas o preço era muito alto, não cabia no orçamento, então viemos embora. E nessa de vir embora, o meu esforço foi para não me queixar. O meu esforço foi para não murmurar. O meu esforço no coração foi para não reclamar por aquilo que eu não consegui ter,
mas agradecer por aquilo que me foi dado. Porque embora foi um tempo de chuva, eu estava no Rio de Janeiro, meu irmão. Estava curtindo, estava na praia, estava entre amigos. Embora eu só pudesse pegar um pouquinho do sol, ainda pudemos, antes de embarcar, ir no Pão de Açúcar. Então, de fato, eu estava entristecido pelo que eu não tive. Eu queria ter ficado lá, o pessoal da igreja, nós fomos em quase 30 para lá. Então, tudo lá na beira da praia agora. E eu podia estar aqui me queixando, porque eu queria estar lá. Mas eu sou grato a Deus por aquilo que me foi dado. E talvez esse seja um exercício de vida. Talvez você e eu estejamos ainda nos queixando e murmurando agora por coisas que não temos, mas quantas coisas nos foi dado? Será que alguém pode dar graças a Deus pelas coisas que lhe foi dada? Uma vida de gratidão, uma vida de reconhecimento da bondade de Deus, uma vida que de fato sim, nós queremos mais e precisamos de mais e vamos alcançar mais, mas uma das coisas que nos leva a alcançar coisas maiores e melhores é a gratidão ao Senhor por aquilo que já nos foi dado. Louvar e bendizer ao Senhor por isso, e não viver uma vida de queixa. Uma outra coisa que diz a palavra aqui é sobre discussões. Assim, diz o texto, se esforcem, vivam de uma forma que vocês não sejam nem queixosos, nem de discussões. Você conhece pessoas que se alimentam de estresse? Vocês conhecem pessoas que por tudo criam uma confusão? Você já se relacionou com pessoas que conseguem transformar em conflito qualquer situação? Às vezes está nas férias, está curtindo, está num ambiente de uma festa familiar, mas consegue criar uma confusão por qualquer coisa. Gente de conflito, gente de discussão, gente de embate, gente de guerra constante. A palavra fala, Jesus disse que bem-aventurados são, ou felizes são, ou bem resolvidos são, os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. É óbvio que nós, em alguns momentos da nossa vida, estamos no modo guerra, no modo combate. Mas, lembre-se, o nosso combate, a nossa guerra nunca é contra seres humanos. Em relação a seres humanos, nós temos que estar dispostos a fazer as pazes até com os nossos inimigos. Porque foi nos dado o ministério da reconciliação, diz a palavra. A palavra fala que quando o caminho de um homem, de uma mulher agrada ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Então Deus é o Deus da paz. Jesus é chamado de príncipe da paz. E tem gente que escolhe viver uma vida de confusão, conflito, guerra constante, de discórdias. O Evangelho está dizendo, seja a paz de Deus o árbitro das suas decisões. Seja a tua casa um lugar e um ambiente de refúgio de paz. Seja o teu leito conjugal um lugar de gozo e alegria. Mas não, tem gente que escolhe fazer daqueles que estão com ele na caminhada os seus principais adversários. Casamento, matrimônio, que os dois não entenderam ainda que a partida que eles estão jogando é os dois do mesmo lado da quadra. Não é um contra o outro, são os dois do mesmo lado da quadra. A bola tem que cair no campo lá do teu adversário. O gol é para chutar para lá os dois, não é um contra o outro. É uma partida de vôlei, não de tênis. É um do lado do outro, tocando a bola, fazendo ali uma triangulação, uma estratégia para alcançar o gol do adversário. Poderão dois juntos andarem se não houver acordo? Vai dar certo? Uma casa dividida vai prosperar? E o inimigo então provoca em nós discussões, conflitos, contendas, porque ele sabe que quem escolhe viver uma vida de queixa e de discussão é alguém que vai se tornar uma amargurada, um amargurado que não vai chegar em lugar nenhum.
e se puder ainda vai contaminar a vida de outros. Aí vem o texto e diz assim, que quem escolhe viver sem queixas e sem discussões, torna-se filho de Deus inculpável. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se filhos de Deus inculpáveis. Porque aquele que está no Senhor e que escolheu uma vida de bendição, uma vida de reconciliação, uma vida de pacificação, uma vida de conserto, uma vida de aliança, este se tornou filho de Deus. E aqueles que são filhos de Deus são inculpáveis, são justificados, são remidos. É por isso que não basta dizer que é, tem que ter fruto que comprova que é. E um dos frutos é este. Agora, o fruto vem pela consciência, o fruto vem pela revelação, o fruto vem pelo entendimento. Não é instantâneo, mas é processual. Então, daqui para frente você tem uma escolha, porque agora você tem um entendimento. Se não tinha, agora tem. Vai continuar se queixando? Vai continuar sendo a pessoa do conflito, da confusão? O crente que muitas vezes diz, meu Deus, na minha família ninguém quer saber de Jesus, mas você é a pessoa que inspira ou a pessoa que cria confusão? Será que as pessoas querem o evangelho que a gente carrega? Será que as pessoas querem viver a vida que a gente vive de fato? Ou nós nos tornamos acusadores, nós nos tornamos religiosos, nós nos tornamos gente difícil de lidar, nós nos tornamos pessoas que não dá para trocar 2, 3 palavras, nós nos tornamos gente que pega a Bíblia para dar na cara dos outros, usa a Bíblia. Às vezes eu fico olhando o crente na rede social, que a Bíblia dele é uma Bíblia de conflito, de confusão. O espírito por trás da letra é de contenda e confusão. Você não vê graça, você não vê amor, porque o amor disciplina, mas quem é disciplinado por amor dá graças a Deus pela disciplina. Isso é uma verdade. Quando nós somos confrontados pelo Evangelho, que nos disciplina, que nos repreende, nós dizemos assim, pô, ainda bem. O amor, como no caso do Wesley, tiveram que agarrar ele, jogar para dentro do carro, de certo machucaram, de certo fizeram força, mas hoje ele dá graças a Deus, porque foi uma disciplina em amor, e uma repreensão em graça, era para a salvação da vida, não era para acusação. Essas pessoas se tornam inculpáveis, e o Davi vai escrever no Salmo 32, que como é feliz o homem a quem o Senhor não atribui culpa, e que nele não há hipocrisia. Então a felicidade está diretamente ligada a uma boca que bendiz, a um espírito de pacificação. Gente feliz está tão ocupada com a sua felicidade que não tem tempo para encher a paciência dos outros. Gente feliz está tão ocupada com a sua felicidade que não tem tempo para perturbar a vida dos outros. Gente feliz discute ideias, não pessoas. Gente feliz e bem resolvida, você vai ver discutindo propósito, você vai ver discutindo coisas que acrescentam. Gente infeliz são pobres, miseráveis de alma, que você vai sentar do lado deles, eles vão só discutir pessoas, eles vão falar de gente, eles vão falar mal do outro, eles vão criticar o outro, eles vão ficar falando das coisas que o outro faz, eles não têm ideia. Gente amargurada. Então é uma escolha, é um ensinamento. Uma das razões, uma das coisas que nos fazem felizes é calar a boca, fechar a boca, porque quando eu abro eu me contamino, quando eu critico eu me amarguro, quando eu falo, aquilo que eu estou lançando contra o outro, na verdade é o fruto que eu estou comendo. É mais ou menos como tomar veneno e esperar que o outro morra. Gente feliz está focada em um propósito. Gente de propósito sabe o para quê o Senhor os criou, está ligado nisso, focado nisso, dedicado a isto, e está vivendo felicidade de vida, plenitude de vida, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Note que a palavra fala que nós estamos no meio, mas nós não somos do meio.
palavra está dizendo que no Evangelho nós estamos, mas nós não somos. Não há como no Evangelho estarmos fora, porque Jesus orou por nós, não para que o Senhor nos tirasse do mundo, mas para que o Senhor nos protegesse do maligno no mundo. Nós estamos no meio de uma geração corrompida e depravada, mas nós não somos mais corrompidos e depravados. Nós estamos no meio de uma geração que muitos olham e dizem, não tem mais jeito. Mas nós não somos aqueles que não tem mais jeito, porque o oleiro nos pegou na sua mão e está construindo um vaso diferenciado. Um vaso novo, um vaso que está carregando unção, alguém que está levando um propósito de vida. Então nós estamos no meio, mas nós não somos no meio. Este é um desafio para nós todos. Nos tornarmos o que o Senhor quer que nos tornemos. Quem aqui é justificado pela graça do Senhor? A palavra diz que justo é aquele que se tornou exatamente o que foi criado para ser. Aonde? No céuzinho com ovelhinha? Não, aqui na terra. Nesta geração, corrompida e depravada, mas que nós não somos mais, nem corrompidos, nem corruptores. Nós nos tornamos a resposta. Nós nos tornamos a oposição, nós nos tornamos a contracultura. Nós estamos, mas não somos. Então esse é o desafio. Nós continuaremos com os mesmos amigos, nós continuaremos frequentando muitas vezes os mesmos lugares. Muitos lugares nós teremos que estar lá, mas nós agora somos diferentes, porque o Senhor nos tornou diferentes. E agora, disse Paulo no texto, que nesta geração corrompida e depravada, nós brilhamos como estrelas do universo. O universo, o céu, a noite, sem estrelas, ele é tenebroso. Você não vê nada. Mas quando você vê um céu estrelado, você consegue perceber muitas coisas. Porque a luz tem esse poder. A luz tem esse poder do destacar. Ela se destaca e ela ilumina. Ela se destaca e ela esclarece. Ela se destaca e ela revela. E foi Jesus quem falou que nós temos 3 princípios em nós. Cristo nos deu 3 exemplos e disse que nós somos assim. O que nós somos? Nós somos sal, nós somos luz e nós somos fermento, disse Jesus. Vocês são sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, de nada vale a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Tem gente que está sendo pisada só porque perdeu o gosto. Tem gente que está sendo pisada só porque perdeu a sua capacidade de influenciar. Se tornou influenciável. Nós vivemos agora a era dos influencers. E tem um monte de gente na internet influenciando tantos outros e milhares de outros de forma equivocada. E esta que é uma ferramenta poderosa de influência sim, deveria se levantar nesta geração homens e mulheres que são sal, que a sua influência é poderosa para o bem. Se nós perdermos a nossa capacidade de influenciar, nós não serviremos para mais nada a não ser pisados. Há quem diga que o sal é um instrumento que desperta a sede. A sede é fundamental para o ser humano sobreviver. Nós precisamos beber água para termos uma vida saudável. Fui no médico essa semana, fiz uma bateria de exames e o médico disse, olha, água para você, porque eu não sou o cara que bebe muita água. Ele disse assim, Fernando, seguinte, o teu sangue está meio grosso, isso é perigoso. Então, água para você não é mais uma questão de uma ideia, uma dica. Para você é terapia, você vai ter que beber água. E aí, agora eu estou me esforçando para beber 3 litros de água por dia, e banheiro a cada meia hora, e a agonia, eu estou me adaptando ao sistema novo. Mas eu preciso beber água. E uma das coisas que nos dá sede é o sal. A gente come a comida salgada, o sal, ela desperta a vontade de beber água, e a gente vai beber água. E para mim isso faz sentido, porque eu sou da pessoa que bota pouco sal nas coisas.
Eu não gosto de coisa muito salgada, então eu tenho pouca sede. Eu estou bebendo água para me acostumar e cuidar bem do meu corpo. Ou seja, o sal desperta a sede. O sal, que somos nós, deveria despertar na humanidade o desejo pela água da vida. Nós somos na terra pessoas que deveriam despertar nos outros o desejo por servir ao Senhor, porque nos tornamos uma referência tão influente que as pessoas dizem assim: eu preciso servir o Deus que ela serve, eu quero servir o Deus que ele serve. Por quê? Porque somos perfeitos, porque temos aparência de crente perfeitinho? Não, as pessoas nem querem isso, mas porque elas veem que em nós há um Deus de graça, de amor, um Deus que nos inspira, um Deus que nos capacita, um Deus que nos favorece, um Deus que nos abençoa. E todo mundo tem as suas demandas da vida, todo mundo tem as suas necessidades, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem as suas virtudes e as suas debilidades, como nós também temos. Mas a nossa debilidade mostra a graça do Senhor, e a nossa virtude mostra o poder do Senhor. E as pessoas vendo isso em nós começam a sentir sede. Por quê? Por Jesus. Aquele que tem sede, venha a mim e beba, e eu lhe darei de graça da água da vida. E para a pessoa ter sede, precisa de sal. Quem é o sal da terra? Cadê o sal da terra aqui em nome de Jesus? E sal influencia, sal afeta. Tem crente que não é sal, é chuchu. E chuchu pega o gosto de tudo que bota nele. Tem gente que em vez de ser sal é chuchu. Chuchu no feijão, chuchu tem gosto de feijão. Chuchu no nhoque, chuchu tem gosto de nhoque. Chuchu no suco vai ter gosto de suco. Chuchu pega o gosto de qualquer coisa que você coloca nele. Então você é sal ou você é chuchu? O que vocês estão fazendo aqui, gente? Eu nem comecei ainda. Ou a gente é sal ou a gente é chuchu. Uma outra referência é que nós somos luz. E luz, ela se destaca. Não é que você gosta de se aparecer, porque quem está no Senhor não é que gosta de se aparecer. Aquele que a si mesmo se recomenda, diz a palavra, não está aprovado. Então não é que você gosta de se aparecer, mas também é impossível de esconder, porque aonde você chega, você se destaca naturalmente por causa da luz do Espírito em você. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando um homem, uma mulher que foi iluminado pelo Espírito de Deus, que carrega Jesus no seu coração, ele chega com discrição, mas é impossível escondê-lo, porque o Senhor faz questão de destacar os seus filhos, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então luz se destaca, e a palavra está dizendo que nós somos como estrelas que brilham no universo. Uma outra referência que Jesus fez é que nós somos semelhante ao fermento. Que o reino de Deus é como uma mulher que toma o fermento e mistura uma grande quantidade de farinha, e toda a massa fica fermentada. Porque aqueles que estão em Cristo se impõem. Aqueles que estão em Cristo, o fermento ele impõe-se sobre a massa. O fermento, ele defende a sua tese. O fermento defende o seu poder. E diz a palavra que nós devemos estar preparados a dar a qualquer um que nos pergunte a razão da fé que há em nós. Tem muito crente se calando. Tem a verdade, carrega o princípio, mas muitas vezes por uma necessidade de aprovação popular, se cala, se esconde, ao invés de impor a sua fé. Quando eu digo impor, eu não estou falando pela força, pela violência, pela arrogância. Eu estou falando simplesmente pela defesa daquilo que crê. Não impõe. E a Bíblia está dizendo que se você aplicar, nada se pode contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Um pouquinho de fermento domina, impõe, fermenta, leveda toda a massa. E nós estamos vendo uma igreja se calando muitas vezes. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, eu me envergonharei dele, diante do meu Pai que está nos céus. O Senhor não está levantando agente secreto.
O Senhor está levantando uma igreja que brilha, uma igreja que interfere, uma igreja que é equilibrada, uma igreja que desperta sede, uma igreja que impõe as suas verdades, os seus conceitos, uma igreja que defende a causa pelo qual ela vive, uma igreja que dá a cada um a razão da fé que ela tem, e a nossa fé está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Podem se levantar contra Jesus, nós nos levantaremos do lado de Jesus. Vai brilhar. Essa pessoa será colocada como cabeça e não como cauda, retendo firmemente a palavra da vida. Olha só, brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Qual é a palavra que você carrega? Retenha, guarde. Paulo vai dizer: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. Essa palavra que eu estou pregando para você, a sabedoria bíblica diz: coloca à prova, mas não apague o espírito, não despreze a profecia. Eu estou dando uma palavra profética, porque é uma palavra que anuncia um tempo que vai chegar, é uma palavra que fala talvez do que você já está vivendo, mas também está te direcionando para um tempo novo, por isso que é profética. A palavra está dizendo: não despreze isto, não apague a profecia, não apague o espírito, mas coloque à prova e retenha o que é verdade, retenha o que é bom, retenha o que é indiscutível, retenha aquilo que você sabe que é. E esta retenção, meu irmão, vai te levar a viver uma vida onde você vai brilhar no meio das trevas, aonde você vai desfrutar e ser cabeça e não cauda. O Senhor está levantando uma igreja que está sendo colocada em lugares estratégicos, em todos os setores da sociedade, porque às vezes a gente se equivoca, acha que igreja é a gente vir no domingo aqui, e a gente está aqui como igreja, e no dia a dia nós somos gente comum, como gente do mundo. Não, é lá fora que a gente brilha, é lá fora que a gente é sal, é lá fora que nós nos tornamos fermento, é lá fora que as coisas acontecem. Aqui nós recebemos a instrução, lá fora nós descobrimos o poder que há na aplicabilidade da instrução, porque a palavra de Deus, ela não é poderosa ao que ouve, ela é poderosa ao que pratica, é lá fora. E a Bíblia está dizendo: lá fora você vai brilhar como estrela no universo. E Paulo está dizendo: e assim eu me orgulharei de no dia do Senhor, porque o dia do Senhor certamente virá. A palavra diz que um dia o Senhor se levantará, não sabemos quando, não sabemos a que hora, não sabemos como será, mas sabemos que vai acontecer. E a palavra está dizendo no livro de Hebreus: por isso vocês precisam guardar com confiança a fé que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Vocês precisam ser perseverantes, de modo que depois de tiverem feito a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para nós hoje? Para de ser queixoso, para de ser murmurador, para de ser de conflito, sirva ao Senhor como um filho de Deus inculpável, seja feliz pelo que o Senhor já fez, seja grato pelo que o Senhor está fazendo até aqui. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Cremos que o Senhor poderá fazer novas coisas, óbvio, o Senhor certamente é bondoso para fazê-las, mas nós estamos aqui hoje alegres pelo que o Senhor já fez, amém? Quantas coisas o Senhor fez por você? Motivo de alegria, alegrar-se pelo que tem, ao invés de ficar murmurando por aquilo que ainda não lhe foi dado. Este é o princípio do Evangelho, viver desta forma. Diz a palavra que a corrida não é inútil. Paulo está dizendo assim: eu me alegrarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Como eu disse para você, eu fui lá para o Rio de Janeiro e eu vi a Clarinha tem 15 anos agora. A Clarinha congregou conosco desde o início da igreja, junto com o Alice e com a Núbia. Então eu vi a infância da Clarinha ali, dos seus 5 anos, 6 anos, quando eles chegaram na igreja. E eu me alegrei muito em ver que ela está em Deus, que ela está em Cristo, que a família está no Senhor, que eles seguem firmes. Vê-la falando, vê-la falando sobre as coisas do Senhor, o sonho que ela tem, para mim, de certa forma, me dá uma alegria, porque eu participei da infância, participei da formação. Eu tenho visto gente nessa igreja nascendo no Senhor,
e vivendo as etapas do seu novo nascimento de forma saudável. Essa semana, por exemplo, o Cacá fez aniversário. Quem conhece o pastor Cacá, que é o líder da ação social, deve estar lá atrás agora, na ação social com a galera lá. O Cacá essa semana fez aniversário. Meu Deus, eu me lembro quando o Cacá chegou na igreja. O que ele é hoje, o que ele foi, é de fato uma alegria de ver que o nosso trabalho, óbvio que o maior e principal dedicado ao trabalho é Cristo nosso Senhor, mas o Senhor nos dá palavras para nós andarmos juntos também. Então a gente vê que o trabalho não é em vão. Eu tenho visto gente que às vezes já está na fé antes de mim, mas que aqui foram restaurados, transformados, e existe uma graça sobre o nosso ministério de restauração, de transformação de vidas, e em nome de Jesus, o trabalho dessa igreja não será inútil, nós não vamos correr inutilmente. Tudo que o Senhor te criou para viver e te plantou entre nós, você vai frutificar nesse lugar, você vai dar frutos abundantes, você vai ser alguém que as pessoas vão olhar para você e vão dar glórias ao Senhor. Gente que é luz, gente que é sal, mas nós temos uma cultura como igreja, gente que celebra, gente que é grata, gente que olha com esperança para o futuro, gente que diante das suas demandas e das suas batalhas guerreia nas regiões celestiais, gente que abre mão da fofoca, da murmuração, da contenda, gente que discute ideias e não pessoas, um ambiente saudável, onde a fertilidade para o fruto ser gerado. Esta é a nossa cultura como igreja, e se estamos dentro dessa cultura, não vai dar erro, nós vamos brilhar como estrelas no universo. Dentro dessa cidade você vai brilhar em nome de Jesus, dentro desse lugar você vai crescer, você vai prosperar. Então eu quero te convidar nessa manhã. Estou no horário, né? Vocês estão cansados aí, né? Quero te convidar a ficar em pé então, em nome de Jesus.